aqui, ó. Se deixasse, eu ia orar mais, pastor. Bom dia, pastor Joel. Bom dia, pastor Joel. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós hoje vamos começar a última lição dessa revista, a lição que tem o título de Renovação da Esperança. Nós chegamos ao final da nossa revista e podemos dizer que depois de todas as lições que nós tivemos e que ressaltava a vida do Senhor Jesus, e nessa última lição nós vamos ver o que aconteceu com Jesus Cristo no final e por que essa esperança. Porque nós podemos dizer que Cristo é a nossa esperança. Amém? O texto áureo da nossa lição, que se encontra no início lá da lição 13, diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo de número 26. A verdade prática da nossa lição de hoje é que a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de João, no capítulo de número 20, no versículo 19 e 20, de 24 a 31. E nós vamos ler, e eu peço à igreja que nos acompanhe através das suas harpas, das suas bíblias e das suas revistas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos,
muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, todos nós sabemos que, fundamentalmente, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se não existisse o poder da ressurreição com o Senhor Jesus, nós hoje talvez não estivéssemos aqui. Em que nós íamos crer? Em Jesus Cristo? Mas Jesus Cristo não ressurgiu. Mas a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu exatamente para que todos nós tenhamos a certeza de que Ele era o Filho de Deus, de que Ele tinha vencido a morte, de que Ele estava ali, no meio dos discípulos dele, fazendo tudo aquilo que Ele tinha que fazer durante os 40 dias que Ele ficou aqui, depois que Ele ressurgiu. Então nós temos que acreditar, irmãos, nós temos que ter fé, nós temos que ter a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós temos que ter a certeza, irmão, que essa ressurreição não foi à toa. Essa ressurreição é justamente para que nós tenhamos a certeza de que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que traz a paz para nós, Ele é aquele que traz a tranquilidade, Ele é aquele que traz tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Eu sei que muitas das vezes nós estamos passando por situações difíceis. Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por situações difíceis, ou estamos passando. Mas a grande vantagem que a gente tem sobre o mundo é que Ele está conosco. O mundo não tem Ele, mas nós temos a Ele. Então essa é a grande vantagem, essa é a grande diferença, irmãos. Que a gente passa por problemas, nós vamos ter problemas na nossa vida, vamos, mas a nossa esperança, a esperança que nós temos em Cristo Jesus nós temos a certeza de que nós vamos para o céu e vamos fazer as bodas com Ele lá em cima. Isso é que é importante para nós. Essa é que é a esperança principal do crente. A esperança principal do crente é saber que Jesus Cristo está com ele e que vai ficar com ele em todos os momentos da vida. Amém? Vamos continuar. Nós vamos dividir a nossa lição em 3 tópicos bem objetivos. No primeiro tópico, a gente vai abordar a primeira aparição de Jesus após a ressurreição, quando ele aparece no meio dos discípulos sem Tomé. No segundo tópico, nós vamos destacar o impacto dessa revelação, que trouxe esperança e um profundo sentido de alegria. E isso nós vamos ver por quê. E no terceiro tópico, nós vamos explorar a forma como Jesus fortaleceu a fé dos discípulos. Na aparição que ele fez, nas 2 vezes que ele fez para os discípulos e em todas as outras que nós vamos ver, Jesus traz a esperança para eles. Jesus chega nos momentos, a gente vai ver aqui com os 2 discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam conversando, estavam caminhando, e todos nós temos, quem já leu, todos nós já lemos, que eles estavam tristes, que eles estavam mal, E Jesus se juntou a eles e eles não conseguiram ver, não conseguiram entender que era Jesus Cristo. Mas quando eles entraram na taberna e eles sentaram para comer e Jesus partiu o pão, eles ali o reconheceram. E naquele momento que eles reconheceram Jesus, se vocês lerem, vocês vão ver que é uma mudança radical neles. Eles mudam completamente, eles se tornam alegres, eles começam a sentir o poder da vida na presença de Jesus Cristo. Então essa é a grande vantagem nossa. Amém? Vamos lá. Dentro da nossa lição, nós vamos começar a introdução da lição. Chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que define
é a esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Mais uma vez, nós vamos destacar esse ponto o tempo todo da nossa lição, e nós vamos ver que sem a ressurreição nós teríamos nada. Mas a ressurreição de Cristo é o ponto mais importante do cristianismo. É o ponto do retorno, é o ponto de que ele volta, de que ele vem mostrar para todos aqueles que o viram e para nós que não vimos, mas cremos, o poder dele na nossa vida, o poder dele na vida de todas as pessoas que creem nele. E o importante, irmãos, é a gente saber que Cristo, quando ele ressurgiu, ele ressuscitou porque ele tinha que cumprir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que está no Antigo Testamento. E tudo isso, irmãos, é para comprovar a força, a presença, o poder de Cristo na nossa vida. E é isso que a gente tem que martelar o tempo todo, é isso que a gente vai ter que ver o tempo todo dentro da nossa lição. Amém? Primeiro item, a aparição de Jesus Cristo. No item 1, fala, paz seja convosco. Me acompanhem, por favor. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes, do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Em uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém, já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressurreto. No entanto, eles mostravam ceticismo contra a afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local, quando Jesus voltou a aparecer entre eles e repetiu 3 vezes, paz seja convosco. A atitude de Jesus, irmãos, na aparição que ele faz para os discípulos, por 2 vezes, a gente nota que os discípulos, mesmo tendo falado com Jesus, mesmo tendo visto a presença do Senhor, eles ainda continuavam com um resquíciozinho de medo. Isso acontece muito conosco. Às vezes você sabe que você tem Jesus no coração, você acredita em Jesus, você está vivendo o ministério do Evangelho, mas muitas das vezes, você fica com um pouquinho de medo. Será? Será que vai acontecer? Será que eu vou ter essa satisfação? Será que eu vou ter essa alegria? Será que eu vou ter essa esperança? E é essa esperança, irmãos, que Cristo está passando para nós. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que ter essa esperança dentro do nosso coração. Essa esperança que a gente vai falar hoje em toda a aula da escola bíblica é uma esperança eterna, é uma esperança forte, é uma esperança, irmãos, que não é, como é que eu vou dizer, uma esperancinha à toa. É a esperança do Senhor Jesus na nossa vida. É uma esperança, irmãos, e que a gente tem que ter
e sabendo que Jesus Cristo está conosco, que nós vamos passar por problemas? Vamos. Nós vamos passar por atribulações? Vamos. Ninguém tem coragem de chegar aqui e dizer, não, nós não vamos ter problema nenhum, nós não vamos. Está escrito na Bíblia que nós vamos ter problema. Nós vamos ter aflições. Mas nós temos Jesus Cristo dentro do nosso coração. E essa vontade, irmãos, esse carinho, esse amor que a gente tem por Ele e Ele tem por nós, é que nos dá uma esperança forte, uma esperança de que a nossa vida vai ser melhor do que qualquer outra coisa. Amém? Vamos continuar no item 2. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a ressurreição e a ascensão do Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Eu não sei se cada um de nós já contou, né? É difícil, porque normalmente a gente lê, você não tem a preocupação de ficar lendo, né? Mas nós vamos falar aqui pelo menos 10 aparições destacadas, 10 aparições em que a gente vai chamar atenção para que a gente tenha a necessidade de saber que cada uma delas, ele apareceu, não foi porque ele quis aparecer, ele apareceu porque tinha que aparecer. Ele apareceu porque ele veio confirmar junto a cada grupo daquelas pessoas que ele aparece, em que ele estava vivo, em que ele estava vivendo o melhor momento para nós da ressurreição dele. Então, nós temos que acreditar nisso e temos que saber que isso é verdadeiro, porque todos esses momentos, irmãos, foram comprovados. Todos esses momentos foram anotados, registrados, fora os outros que não estão aqui. Então, o primeiro deles, seguiram-se Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Esse foi o primeiro momento em que ele aparece. O primeiro momento que ele aparece ressurreto para Maria Madalena. Amém? Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. As mulheres tiveram um papel importante na ressurreição do Senhor, porque nós vamos ver, nessas duas primeiras aparições de Jesus Cristo, que ele aparece para as mulheres. Ele aparece para as mulheres para que elas tenham o poder de confirmar a presença dele, para elas tenham o poder de confirmar o retorno à vida de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa possibilidade de elas serem as primeiras a ver a ressurreição do Senhor dá um valor simbólico muito maior às mulheres, para que elas possam entender que ele ressurgiu para todos. Mas, com certeza, algum destaque ele tinha para as mulheres naqueles momentos. Amém? O terceiro item depois foi a vez de Pedro. Ele aparece para Pedro. E ainda, no quarto, ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, a primeira vez sem Tomé e a segunda vez com Tomé. Amém? A seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Todos nós sabemos da história do Senhor que estava na beira do mar e eles estavam pescando, não pescaram nada. E quando eles voltam, o Senhor está quietinho lá, com uma fogueira pronta, pedindo só que eles trouxessem o peixe. Vejam bem, irmãos, olha como é que as coisas são. O Senhor não deu o trabalho de pedir a algum deles para fazer a fogueira. Jesus fez a fogueira, deixou a fogueira prontinha lá. Só pediu a eles para trazer o peixe. Então, tem coisas, irmãos, na vida em que a gente tem que ter a preocupação de que Jesus Cristo não vai
fazer a fogueira para você e não vai trazer o peixe. Ele vai fazer a fogueira, mas o peixe quem tem que trazer é você. É você que tem que se abastecer. É você que tem que se preparar. É você que tem que ajudar. Porque tem muito crente, muita gente hoje que se acomoda de uma tal maneira que não faz nada, nem para Cristo, nem para a igreja, e quer que o milagre caia do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós sabemos, irmãos, que nós não somos nenhum heróis da vida, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão fica difícil. Senão a gente tem uma condição de que nós queremos que Jesus Cristo seja nosso empregado, nosso escravo, e não é. Ele é nosso Senhor. E nós temos que fazer a nossa parte. Para Ele nada é impossível, mas para nós tudo é possível em cima daquilo que nós cremos. Então é isso que é importante, que nós temos que saber, que nós temos que também fazer a nossa parte. Amém? Vamos lá. Depois fez aparições aos apóstolos e mais de 500 seguidores. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, e, por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Todos esses atos, irmãos, todas essas situações, todos esses momentos em que o Senhor, foram destacados 10 aqui, mas tem mais, todos esses momentos que ele aparece depois da ressurreição, simplesmente é para confirmar aquilo que o Pai tinha reservado para ele, que ele era o Filho de Deus, que ele também é Deus, que ele também está disposto a fazer tudo aquilo que ele fez, aquele sacrifício todo que ele fez por nós. Ele não fez só por mim, não, irmãos. Ele fez por cada um de nós que está aqui. Todo aquele sacrifício que ele fez, ele apareceu para os discípulos, mas eu tenho a certeza que se ele pudesse aparecer para cada um de nós aqui, ele apareceria. É que nós temos que crer nisso. Se momentos em que você não vê, você não tem a situação de ver aquilo que está acontecendo, mas você crê na palavra, você crê que Ele está presente nesse momento na nossa reunião, nós temos a certeza de que todas essas situações da ressurreição de Cristo foram para a nossa esperança, para a esperança da nossa vida, para a esperança daqueles todos que acreditam em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Amém? Vamos continuar. Terceiro item. Preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos Coríntios, afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. E a terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como nosso Senhor. Essa é a grande alegria nossa, sermos como Ele, né? Ressuscitados, termos um corpo celestial, e temos a certeza que essa é a palavra dele. E nós temos a certeza, irmãos, que o principal de tudo é que quando a gente acredita na ressurreição de Cristo, a gente está trazendo a memória viva do Cristo para a nossa vida, para o nosso meio, para todo o nosso que nós fazemos. Então essa é a parte importante disso. Se a gente já tinha alguma dúvida antes do fato, antes da ressurreição, muita gente ficou triste quando ele faleceu, quando ele morreu e desceu da cruz e foi enterrado.
mas 3 dias depois ele ressuscitou. E essa é a grande alegria nossa. Ele está vivo, ele está entre nós, ele está fazendo tudo aquilo que nós precisamos para que possamos ter uma vida santa. E a gente precisa entender isso, a gente precisa viver esses momentos, a gente precisa ter essa esperança na nossa vida, de que nós vamos viver uma vida santa, nós vamos fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos, e nós tenhamos a certeza de que vamos recuperar tudo aquilo que a gente perdeu de bom na nossa vida para trás. Eu acho que isso que é o importante para nós. Amém? Bom, item 2 da nossa lição. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a nossa desesperança. Mais uma vez, a gente volta a tocar aqui, em que eu sei que a gente passa por muitos momentos difíceis, cada um de nós. Cada um de nós tem problemas de família, tem problemas financeiros, tem problemas, um monte de problemas. Está todos eles aí na nossa porta, batendo aí. Mas a gente sabe, irmãos, que a nossa vantagem sobre tudo isso que acontece é que nós temos Jesus Cristo. A nossa esperança é de que vai melhorar. Vai melhorar? Não sei quando, não sei se aqui, mas com certeza nós sabemos que a nossa bênção vai estar esperando a gente no céu. A nossa bênção vai estar esperando a gente para a gente sentar do lado de Cristo, para a gente sentar com Ele, para a gente poder ceiar com Ele. E essa é a nossa grande esperança. A nossa grande esperança, irmãos, não é aqui na terra, não. A gente pode ter até alguma, claro. A gente vive com ela. É importante a gente ter esperança em tudo que a gente faz na nossa vida. Mas a nossa maior esperança é a gente chegar no céu. É a gente estar do lado de Cristo. É a gente saber, irmãos, que Ele está tomando conta da gente aqui, mas Ele vai estar com a gente lá em cima sentado. Essa é a grande esperança do crente. Essa é aquilo que a gente precisa ter dentro do nosso coração. Todas essas lições que foram dadas nos últimos 13 finais de semana foram para destacar a presença de Cristo, a ressurreição de Cristo, o renascimento, tudo isso foi destacado nessas lições. Mas a última lição, irmãos, é tudo isso que nós vivemos nessas lições, nessas 12 lições anteriores, vem terminar na esperança, vem terminar naquele momento em que a gente sabe que só a presença de Jesus Cristo na nossa vida vai trazer esperança para nós. A gente vai deixar de ser aquelas pessoas tristes, macambúzias, encostadas, para ser pessoas alegres, que transmitam alegria para as outras pessoas. Para aqueles que não conhecem a Cristo, irmãos, tem que ver em nós alegria, momentos de esperança, para que a gente possa transmitir isso para as pessoas que ainda não conhecem Cristo, para que eles possam saber por que nós somos diferentes. É por isso, pela presença de Cristo na nossa vida. Amém? Vamos continuar. Item 2. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz,
Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20, 20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Como a gente já tocou o assunto aqui, já falou diversas vezes, vocês notam que a nossa grande vantagem, e eu vou falar isso aqui com maior ênfase, a nossa grande vantagem sobre os discípulos de Jesus é que eles têm uma, mas nós temos outra. Eles têm uma porque eles viveram com ele, tiveram a honra e o prazer de viver com ele um tempo, 3 anos e meio. Mas nós não sofremos como eles sofreram com a morte de Cristo, que eles assistiram, que a maioria soube da morte de Cristo. Nós sabemos da morte de Cristo, nós temos o conhecimento da morte de Cristo, mas ao mesmo tempo nós temos a notícia da ressurreição de Cristo. Então a gente não sofreu com a morte de Cristo. Eles sofreram. Eles tiveram a alegria da ressurreição e nós temos a alegria de saber que ele morreu por causa de um de nós e ressuscitou para que possamos ter uma vida ressurreta com ele lá no céu. E isso é que é importante para nossas vidas. Essa esperança de vida, essa esperança, irmãos, de vida não só hoje aqui, não só aqui na terra, mas que a gente possa ter a esperança de vida no céu. Porque a gente tem a certeza de fazer por onde nós possamos ir para lá. Porque não adianta nada, irmãos. Tem muita gente aí que está cavando em sepultura errada. Tem muita gente que está fazendo coisas que com certeza não vai agradar ao Senhor Jesus. E aí vai escutar, infelizmente, aquilo lá na entrada, vai dizer: afasta-te de mim, porque eu nunca te conheci. E é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa ter a esperança, a certeza de que nós vamos caminhar com Jesus no céu. E para isso, essa esperança que a gente tem, essa esperança que traz para dentro do nosso coração, é que a gente tem que agarrar ela com força, fazer por onde, demonstrar para ele que de fato você confia nele, e que de fato você acredita nele, e que de fato você precisa dele. Esse é o grande segredo, essa é a grande necessidade da nossa esperança. Amém? Bom, vamos para o terceiro item, ou melhor, o segundo: esperança e alegria. Esperança e alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. A aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando o coração dos discípulos. Ele não renovou o coração só dos discípulos, ele renovou o nosso. Os nossos corações, no momento que a gente aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, a gente tem a certeza, irmãos, de que Ele está trazendo essa esperança para dentro de nós. E que a gente tenha essa esperança guardada. Não deixe num cantinho qualquer do seu coração.
Bote ela num destaque. Faça com que ela apareça. Faça com que essa esperança seja uma mola de propulsão da nossa vida, para que a gente possa progredir, para que a gente possa andar, irmãos, andar com Cristo. Eu fico imaginando os 2 discípulos em Emaús caminhando junto com Cristo, e eles sem saber que era Cristo. Como é que será que ficou a cabeça deles depois que eles descobriram que era Cristo? Eu falei, Jesus, eu estava do lado do Senhor e não o vi. Isso acontece conosco. Às vezes a gente está andando, irmãos, de uma maneira tal que a gente não vê que o Senhor está junto conosco. Às vezes a gente não vê porque a gente está tão distraído com as coisas da vida. A gente está tão distraído com as coisas do mundo que você não vê que Cristo está do teu lado, te dando a mão, te ajudando, caminhando junto contigo. E você precisa ver isso, você precisa entender isso, você precisa ter essa esperança dentro do seu coração. É a esperança de que Ele está caminhando do seu lado, que Ele está junto com você. E que em nenhum momento você está sozinho, em nenhum momento você está abandonado. Que Ele não precise partir o pão para que cada um de nós possa entender e ver, o Senhor está aqui. Não, Ele está aqui, Ele está do nosso lado, Ele está junto conosco. E nesses momentos, irmãos, é que a gente precisa destacar a nossa necessidade. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui necessita, precisa de Jesus na sua vida. E a gente tem que entender isso, mas tem que fazer por onde? A gente tem que fazer por onde entender que Cristo na nossa vida não é uma brincadeira, é uma coisa séria, e que a gente precisa levar a sério, e que a gente precisa fazer por onde? Se sacrificar também. Muitas das vezes, a maioria das pessoas não querem se sacrificar um pouquinho, fazer um pouquinho de sacrifício. Não é só Ele que se sacrifica por nós, não. Nós também temos que fazer a nossa parte. E isso é importante em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos continuar. Terceiro, a aparição de Jesus. Convicção fortalecida. Número 1, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida dos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Eles foram privilegiados, irmãos? Foram. Eles tiveram a oportunidade de reforçar a fé deles vendo Cristo ressuscitado. E nós? O que nós fazemos? Aonde a nossa fé nos leva? Nós temos a certeza da ressurreição de Cristo? Nós temos a certeza que Ele está aqui? É para cada um de nós pensar. Porque tem muita gente, irmãos, que está dentro de uma igreja e não conhece a Cristo. Tem muita gente que está dentro de uma igreja e não está vivendo com Cristo do lado. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter fé. Fé. Saber que Ele morreu por nós. Ele não morreu por qualquer situação, não. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fizemos de errado. E Ele ressuscitou, porque Ele levou tudo o que tinha de errado para onde, não sei, mas levou para o fundo do mar.
E para nós, que nós estamos aqui, irmão, que nós acreditamos no Senhor Jesus, que nós acreditamos na ressurreição dele, que nós possamos ter a fé que Tomé teve depois que teve o contato com o Senhor Jesus na ressurreição. Porque antes ele também não tinha. A fé dele também estava, desse tamanhinho. Mas ele teve a oportunidade de ver Jesus, de tocá-lo. A gente não tem essa oportunidade, mas a gente tem a nossa fé. A gente tem a certeza de que ele está conosco, de que ele, em todos os momentos da nossa vida, ele esteve conosco, desde o momento em que nós participamos ao mundo de que precisamos dele. É isso que a gente precisa entender. É a fé, é a vontade de viver para que possamos viver e estar sempre junto de Jesus Cristo. Esse é o momento mais glorioso da nossa vida. Esse é o momento, irmãos, que vocês têm que ter a certeza daquilo que vocês querem. Querem seguir a Jesus? Façam por onde. Vamos viver a nossa vida de uma maneira em que a gente possa ter a certeza que Jesus está vivendo dentro de nós. Em que a gente está sendo exemplo. Que a gente está sendo exemplo dentro da nossa família, dentro da nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, em tudo aonde nós estivermos. Porque não adianta você ser um grande crente aqui dentro da igreja e ser um péssimo crente lá fora. Não adianta nada. A impressão que dá é que você vive com Jesus aqui, mas quando chega ali no portão, você fala para ele, ó, fica aí porque eu vou dar uma volta. É assim que está acontecendo com alguns. E é isso que não pode acontecer conosco. Nós temos que ter a esperança de que Cristo está conosco em todos os momentos da nossa vida. E é isso que a gente precisa fazer, é por onde a gente precisa fazer. Amém? Vamos para o item de número 2. Fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Muita gente, ou algumas pessoas, eu não vou dizer muita gente porque não sei, mas algumas pessoas não acreditam. Algumas pessoas não acreditam em Jesus. Algumas pessoas não acreditam que Jesus ressuscitou. Algumas pessoas não acreditam que Jesus pode estar consigo, do lado. E algumas pessoas não acreditam que Jesus é a nossa salvação. Mas nós acreditamos, porque nós temos a fé em Cristo. Nós temos essa fé, irmãos, que nos dá, que nos faz dizer que, monte, sai daqui e vai para lá. Está na Bíblia. Essa é a nossa fé. Essa tem que ser a nossa fé. Nós temos que ter a fé daqueles que acreditaram no Senhor antes e depois da ressurreição. Aqueles que viveram, de fato, aquilo que que Jesus passou para a gente. Aqueles momentos em que ele se entrega, em que ele vai sentindo dor no caminho do Calvário. Naquele caminho, irmãos, que ele vai passando por cada ato de sofrimento, para que ele possa chegar na cruz. E ali, naquele lugar, ele possa morrer, levar os nossos pecados e depois ressuscitar 3 dias depois. Essa é a grande verdade nossa.
É a gente acreditar nisso. É você ter fé e acreditar e ter a esperança de que ele não morreu à toa. Ele não ressuscitou à toa. E tudo que ele fez, irmãos, foi por cada um de nós. Ele não fez isso por ele não precisava disso. Ele fez isso por nós. Ele fez isso para poder dar esperança para a gente, para que você possa ter a esperança de viver dias melhores no céu, de você ter a condição de viver com Ele. Mas isso você só faz se você tiver fé no seu coração. Isso você só faz se você tiver a certeza de que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da sua vida. É Ele que nos salva, é Ele que nos capacita, nos prepara, porque só Ele tem o poder e tem a força para fazer isso. A gente precisa entender isso em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos lá. 3. Fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Essa vai ser a grande alegria quando nós tivermos a condição de ressuscitar aqueles que partiram, aqueles que acreditaram no Senhor Jesus, aqueles que viveram a sensação de que Ele estava vivo, porque a gente sabe, irmãos, que infelizmente muitas pessoas hoje estão... O que eu vou falar aqui é um constrangimento para mim, e tenho certeza que para cada um de vocês. Hoje tem muita gente vivendo da fé, vivendo financeiramente da fé dos outros, da fé daqueles que acreditam no Senhor Jesus e acreditam em algumas pessoas. Mas independente disso, irmãos, independente desses momentos todos que nós estamos vivendo, independente daquilo tudo que a gente está passando, nós temos a nossa fé, nós temos que acreditar nisso, nós temos que ter a esperança de uma vida melhor, nós temos que ter a esperança de uma vida espiritual abençoada, nós temos que ter a esperança de que o Senhor morreu na cruz por nós e não foi à toa. Essa é a grande esperança nossa. É a esperança de que nós, em algum momento, nós vamos estar com Ele. Em algum momento nós vamos poder participar, irmãos, daquela ceia maravilhosa, que nós temos a certeza que cada um de nós aqui vai poder participar um dia. Não esqueçam disso. A esperança, existe um ditado no mundo, né, que dizia que a esperança é a última que morre. Não é, não. A esperança é a penúltima, porque a última somos nós. Entendeu? Mas nós temos a esperança em Cristo Jesus, a nossa esperança não morre, em momento nenhum. Porque no momento que nós fazemos a passagem para o outro lado, a nossa esperança continua espiritualmente. E nós temos a certeza disso. Nós temos a certeza que a gente busca a esperança junto com o Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos continuar. Para fechar aqui a conclusão,
Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O Senhor, nosso Senhor é eterno. É diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo. E, por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. João fala para a gente, irmãos. João diz para nós. E nós temos a alegria de poder ler e entender que só o Senhor é Deus na nossa vida, que a gente precisa, irmãos, de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas de um jeito certo, de um jeito correto, permanecer na presença de Cristo. Fazer por onde? Para que a gente possa sempre ter a esperança de uma vida melhor em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos ter, no momento, até as 10h15, no final da EBD, que é agora, temos a cantina lá fora, lá atrás, tá? Bola R$7.